Continuando os assuntos aqui do canal, nesse vídeo eu vou falar sobre se Deus ele exige que a gente seja perfeito, que a gente não seja pecador quando a gente se converte ao Evangelho. Então eu estou dando continuidade ao que eu estava falando no vídeo anterior sobre os frutos do Espírito Santo, né? Que também tem esse aspecto aqui, né? Assim como tem aqueles outros que eu falei, quem quiser assistir, assista os vídeos anteriores. Então, o Espírito Santo, né, os frutos do Espírito Santo, aqui na Bíblia diz que em Gálatas 5:22 são amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, Deus ele quer que a gente tenha, né, essas características, esses frutos. Quando a gente busca o Espírito Santo, então a gente acaba sendo capaz, né, de manifestar esses frutos aqui. Mas aí alguém vai dizer assim: ai, mas eu sei que não são perfeitos, não. A pessoa que se converte ao evangelho, eu vejo que é pecador. Mas Deus, ele não exige então que a gente seja perfeito, apesar de que Jesus disse, né, para a gente ser perfeito, e essas passagens bíblicas eu vou deixar aqui no link da descrição para quem quiser ver depois, né? Então, Jesus ele disse que é para a gente ser, né? É para a gente buscar, né? Então, ser perfeito. Mas é claro que a gente não vai conseguir ser perfeito. E por outro lado, em outra passagem bíblica, né? Também fala que, né? O cristão ele não pode dizer que ele é perfeito. Se alguém diz que é perfeito, essa pessoa aí está errada, a pessoa é pecadora, né? Então, a gente não pode dizer que é perfeito, porque a gente vai estar pecando nisso. Então, Deus sabe que a gente não vai conseguir ser perfeito. É claro que a gente vai buscar essas características, né? Buscar esse padrão, mas isso é impossível, então ninguém pode exigir isso. Né? É claro que, né, tem pecados, né, que a pessoa não pode cometer, né? Então, por exemplo, pecados de joios, né, que são pessoas que fazem e não estão nem aí de fazer os pecados, né? Então, né, coisas erradas ali, principalmente contra o próximo. Mas é claro que existe, por exemplo, os pecados, né? Existem os pecados que são de reflexo, né? São os pecados de reação. Então, às vezes a pessoa tem uma reação que pode não ser, né, a mais indicada, mas Deus sabe, então, como a gente não é perfeito, que de repente a gente vai reagir de uma maneira que não deve, né? Esse é um dos exemplos, então, né? Tem coisas que às vezes a pessoa pensa que é cristão, né? A pessoa olha um cristão, pensa que ele está errado, porque é o ângulo que a pessoa está olhando, né? Mas Deus que vê tudo, ele sabe que não, ele sabe as intenções, os pensamentos da gente, né? Então, né? A pessoa às vezes diz, tá errado, é cristão, tá fazendo coisa errada. É o ângulo que a pessoa tá vendo, porque Deus sabe, e se Deus sabe que a pessoa que é cristã está procurando fazer tudo certo, né? Se ela está realmente fazendo certinho, Deus vai abençoar, ele não vai bloquear, ele não vai permitir nenhum mal na vida da pessoa, apenas o que depois, né, vai ser contado como fé, porque a gente tem os obstáculos, né? Tem as tribulações, tem as batalhas, né? Mas então depois Deus dá um resultado ótimo na vida da gente, né? Que a gente fique, né, firme, como eu falei, então, que são os frutos, né? E daí depois de passado o tempo acontecem. Então, Deus sabe se a pessoa está agindo certo ou errado, e não adianta outra pessoa dizer que não, né? Acusar, mas se Deus sabe que o cristão, a pessoa que quer ser o cristão verdadeiro, obedecer a Deus, ele está, né, fazendo do jeito certo, porque Deus sabe os pensamentos, ele sabe as atitudes, então ele vai abençoar e ninguém vai poder impedir. Então, esse é um recadinho que eu queria passar nesse vídeo para vocês. Então, nos próximos vídeos eu vou explicando mais. Até o próximo vídeo. Tchau!